Fala galera, hoje vamos começar uma sequência de vídeos muito interessantes para você entender de vez o que significa número de oxidação, também conhecido como NOx. Vem comigo. Então vamos lá, galera. A definição de NOx ela não é muito complexa. NOx é a carga do seu átomo caso todos os elétrons da sua ligação fossem transferidos se essa ligação fosse rompida. Então, nesse caso, a gente tem que ter muito bem na nossa cabeça o que é o conceito de ligação e qual que é o conceito de eletronegatividade, porque é por causa dessa diferença de eletronegatividade que você vai ter a transferência de elétrons acontecendo. Como a gente está falando de ligação, vamos começar, na minha opinião, com a ligação mais fácil que nós temos, que é a nossa ligação iônica. Para quem não lembra, a ligação iônica é aquela ligação que vai acontecer com uma transferência de elétrons entre duas espécies. Então aqui, ó, já ocorre essa transferência de elétrons. O que significa isso? Significa que na ligação iônica, para ela ser formado, você já tem que ter um cátion e um ânion, porque você teve um elemento com uma alta eletronegatividade e você tinha um outro elemento com uma baixa eletronegatividade. Exemplo é o cloreto de sódio. Quando você pega o cloreto de sódio, você sabe que aqui você tem a separação do sódio e do cloro, correto? Na molécula você não tem carga. Mas na estrutura já existe ali uma carga positiva e uma carga negativa. Quem é a carga positiva? O sódio. Professor, por que o sódio é positivo? Porque ele perdeu elétron para formar a ligação. Ele é o metal e metal gosta de perder elétron. E nós temos também um cloro, que é um ametal com uma alta eletronegatividade. Então ele gosta de ganhar esse elétron. Olhando para essa estrutura, mesmo que você não veja, ela já tem cargas. Então, o NOx do cloro vai ser quanto? -1. Muito bem. Já o NOx do sódio, ele vai ser +1. Bacana. +1 com -1, 0, por isso minha estrutura ela é neutra. Vamos ver agora uma outra estrutura, que é o brometo de cálcio. Nós temos aqui o cálcio, que tem duas cargas positivas, e nós temos o bromo, no caso, né, 2 brometos, que tem carga negativa. Então, qual que seria o NOx do bromo? O NOx do bromo, como ele tem uma carga negativa, ele vai ser -1. Já o NOx do cálcio, por ter duas cargas positivas, ele tem um NOx +2. Muito bem. Agora o meu óxido, né, o óxido de alumínio. Temos aqui 2 alumínios na estrutura, e cada um deles tem 3 cargas positivas. Bacana. E temos aqui 3 átomos de oxigênio, com cada um deles tendo 2 cargas negativas. Então, qual que vai ser o NOx do oxigênio nessa estrutura? O NOx dele é -2. Bacana. Já o NOx do alumínio, ele tem um NOx +3. Então, para a ligação iônica, fica mais fácil da gente prever o NOx, porque a gente já sabe que nessa ligação existem cargas. Você tem que ter a formação de cátions e ânions. Agora, quando você olha para uma ligação covalente, fica um pouco mais complexo, porque a ligação covalente ela não ocorre com uma transferência de elétrons entre espécies. O que vai acontecer aqui é um compartilhamento de elétrons, porque você não tem um átomo que é muito mais eletronegativo do que o outro. Então, guarda no seu coração, a ligação covalente ela ocorre com compartilhamento muito bem, de elétrons. Bacana. Vamos pegar aqui uma estrutura, né? Molécula do ácido clorídrico. Se você lembrar bem de ligação covalente, você vai lembrar que o hidrogênio, ele consegue, né, ele precisa realizar uma ligação química. E o cloro, para ficar estável, com 8 elétrons na camada de valência, ele também só precisa de uma ligação. Lembrando que o cloro ele faz uma ligação, mas ele tem aqui, ó, 3 pares de elétrons. Muito bem. Agora, olha para essa estrutura. Tem alguma carga nela? Não, porque você não teve alguém que perdeu e alguém que ganhou elétrons. Vamos montar essa estrutura na fórmula de Lewis, que é aquela fórmula onde você coloca os elétrons, né? Você mostra onde estão os elétrons sendo compartilhados. Então, nós temos aqui o hidrogênio, e para ele fazer essa ligação, ele está compartilhando um elétron.
E nós temos o cloro também compartilhando outro elétron. E aqui estão seus pares de elétrons. Muito bem. Para demonstrar que aqui eu tenho uma ligação covalente, nós ligamos esses dois elétrons por um retângulo, né? Isso significa que esses dois elétrons são do hidrogênio, ao mesmo tempo em que esses dois elétrons são do átomo de cloro. Olhando novamente para essa molécula, ela não tem nenhuma carga. Mas nós sabemos que existe um conceito muito importante na química chamado de eletronegatividade. Vou colocar aqui para vocês. Eletronegatividade. Professor, o que seria a eletronegatividade? A eletronegatividade é a tendência que seu átomo tem de puxar, de atrair elétrons para perto de si no momento da ligação química. E existe uma fila de eletronegatividade que você nunca pode esquecer e que alguns professores até fazem uma frasezinha, né, para falar na sala. Galera, tem uma frase muito importante que você não pode esquecer nunca para a sua prova, que é: fui ontem no clube, briguei e, que é o nosso iodo, saí correndo para o hospital. Essa daqui é a nossa sequência de eletronegatividade e, galera, de verdade, não se esqueça nunca dela, porque a eletronegatividade explica muita coisa na química do ensino médio e ela cai bastante na sua prova. E nessa fila de eletronegatividade, a eletronegatividade cresce da direita para esquerda. Significa que o nosso flúor, ele é o elemento mais eletronegativo que existe. Ele é o elemento que vai estar sempre atraindo elétrons para perto de si. Mas vamos voltar para a nossa molécula aqui. Nossa molécula ela tem hidrogênio e cloro. Vamos pegar aqui, ó, hidrogênio está desse lado da fila e o cloro está desse lado. Significa que o cloro ele é mais eletronegativo. Nessa ligação, o cloro está atraindo mais os elétrons dela para perto de si. Quantos elétrons nós temos? Nós temos 2 elétrons na ligação. Só que um deles já é do cloro, não faz diferença para ele. O outro elétron era do hidrogênio, mas o cloro está atraindo ele para perto dele, né? Está atraindo esse elétron mais para próximo de si. Se o cloro está atraindo essa carga negativa para próximo de si, então eu posso dizer que o cloro ele tem carga o quê? -1. Ele tem 1 elétron, no caso. Agora, o hidrogênio, ele está se afastando do seu único elétron. Se ele está se afastando do seu único elétron, ele vai ficar positivo. Então, o hidrogênio aqui, ó, vai ter carga +1. Muito bem. Então, o que você tem que lembrar? Numa ligação covalente, a diferença de eletronegatividade vai indicar qual que é o NOx do seu elemento. Aquele que é mais eletronegativo fica negativo e o outro vai ficar mais positivo. E para cada ligação, você vai contar 1 elétron. Beleza? Tendo definido muito bem esse conceito, nós podemos entrar na primeira regra de NOx, que é a regra da substância simples. Lembrando que substância simples é aquela substância que apresenta um único elemento na sua composição. Vamos colocar aqui um exemplo de substância simples. O gás oxigênio, O2. Se nós fôssemos pegar essa molécula, nós temos aqui o oxigênio fazendo uma ligação dupla com outro átomo de oxigênio. Aí eu te pergunto, existe diferença de eletronegatividade nessa estrutura? Não, porque os dois elementos são os mesmos. Eles estão puxando elétrons com a mesma força, com a mesma intensidade. Então eu posso afirmar para vocês com tranquilidade que o NOx dessa molécula ele vai ser igual a quanto? 0, porque não tem diferença de eletronegatividade. Então vamos anotar a primeira regra de NOx que você não pode esquecer. Para toda substância simples, o NOx da sua estrutura tem que ser igual a quanto? 0. Muito bem. Beleza? Aí na próxima aula a gente vai falar das outras substâncias, né? Vamos falar da substância composta em que você tem mais de um elemento na sua composição. Tranquilidade? Grande abraço, não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no meu canal que ajuda bastante, tranquilo? Beijão!